Oi pessoal, vocês estão ouvindo o podcast da Gabi Thomas e Jane Six. Hoje vamos começar o quadro Aconteceu Comigo. Se você quiser enviar sua história pra gente analisar, mande para o e-mail gabiejane.podcast@gmail.com. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo para vocês tudo certinho. Para proteger a privacidade de todo mundo, a gente vai usar nomes fictícios durante as histórias que contaremos. Então não se preocupem, porque não estaremos expondo ninguém. Agora iremos contar a história da Wanda para vocês. Vamos lá. Então, Jane, vamos falar hoje sobre a história da Wanda, que se uniu num grupo de WhatsApp e acabou quase acabando com o casamento dela. Segundo ela conheceu uma pessoa, né, que estava nesse grupo. E como ela estava atravessando um momento difícil no casamento, ela estava carente, ela começou a se envolver emocionalmente com essa pessoa. Que também era casado. Que também era casado. Que leva uma pessoa casada se relacionar com outra pessoa casada. Então você já vê, olha só, você já percebe no início desse romance, essa pessoa não estava preocupada com ela. Ela só estava preocupada com o momento que ela estava vivendo. Ela não pensou em se preservar, ela não pensou em descobrir o que estava acontecendo com o casamento dela. Ela não pensou no marido, ela não pensou nos filhos, ela não pensou na vida, ela não pensou em nada. A não ser o momento que ela estava vivendo. Olha onde está a fragilidade das pessoas. Pelo visto, ela era uma pessoa que estava muito carente, que ela precisava de elogios, que ela comenta, né, no e-mail que ele elogiava muito ela, fazia promessas, tinha muito romance, esse relacionamento à distância dos dois. Você sabe onde está a raiz disso aí, né? É baixa autoestima. Sim. A estima da pessoa estava lá embaixo. E olha só, se fosse um romance com uma pessoa solteira, era muito mais fácil de você entender. Mas quando uma pessoa começa um romance com alguém que está casado em outro país, você já viu que esse romance só existe na cabeça da pessoa. O mundo dos dois estavam completamente diferentes. Os dois estavam casados em países diferentes e se apaixonaram, né? Que a gente não pode dizer que é paixão, mas pelas palavras dela, né? Eles se apaixonaram à distância. A Wanda não sabe que ela se apaixonou, porque ela que contou a história dela. Sim. Então, ela se apaixonou por ele à distância. Isso que é uma coisa muito comum hoje em dia. Uma pessoa nunca vê a outra pessoa e se apaixonar. Sendo que a gente sabe que essa paixão não passa de uma... Como que é a palavra, gente? Que você imagina, é a sua imaginação. Você está se apaixonando por alguém que você está imaginando ser. Né? Cria aquele personagem. É o personagem que ela desejava naquele momento, que ela sonhava naquele momento. Então ela criou, naquela que eu estava falando, ela criou aquela fantasia do que ela desejava para ela naquele momento. A pessoa às vezes é grossa, mas passa despercebido, porque o desejo da pessoa é tão maior, essa criação, né, da pessoa precisa, ela deixa de ver a realidade para ver uma invenção da imaginação dela para que ela consiga ser feliz no momento. Então, aí você olha, tem tantas coisas graves, né, numa história dessa, por exemplo. Será que essa pessoa pensava quando ela estava em um momento íntimo com o marido? Isso também alimentou ele. Isso também alimentou o casamento dela.
Porque ela estava levando, provavelmente, para a cama o estranho. Então ela fez, né, na cama 2. Porque o estranho estava ali na mente dela, ela estava apaixonada, não pelo marido naquele momento, estava apaixonada por um estranho. E aquele estranho excitava ela, aquele estranho criava traição. Ela é física, não, a traição ela não está também. Com certeza. Tem traição emocional também. Ela já estava investida emocionalmente em outra pessoa. Né? E só tem um lugar para você investir emocionalmente. Você não consegue investir emocionalmente em duas pessoas. E a partir do momento que você consegue investir em outra, você está deixando de investir em uma. Então, ela estava trocando isso. Isso que é a traição, né? Então, com certeza ela devia estar levando essa pessoa estranha para a cama dela. Essa traição perigosa, que pode levar a outros caminhos. Muito perigoso. Pode levar a caminhos bem perigosos, como a pornografia e outras coisas. Porque uma pessoa dessa que se apaixona por um estranho e é capaz de trocar nudes com esse estranho, sem pensar nas consequências do que vai acontecer, essa pessoa também levou para a cama esse estranho. Uhum. Quando ela estava na intimidade ali com o marido, o estranho estava lá, entre eles. Vendo o e-mail dela, Jane, eu acho que ela devia ter acreditado tanto que eles iam se conhecer, porque pelo que ela diz, pelo que a Wanda diz, ela fala que ela queria ter comprado passagem, ela tinha investido tanto que eu acho que ela estava prestes a deixar o marido dela para ir conhecer e viver em outro país com ele. Porque, senão, eu não acho que ela teria enviado nudes, por exemplo. Que ela mesma disse, né, que muita coisa que ela acabou fazendo, ela se arrependeu, porque foi uma loucura, né? Né? Ela se frustrou, ela se decepcionou. Ele não era o que ela criou. Na realidade, ele não foi o que ela criou. Ela que criou aquele ser, né, maravilhoso, que não tinha defeito. Isso que é o Porque perigo. todo casamento tem problema, todo casamento tem crise, todo casamento tem baixa. Sim. E a mulher tem que ter sabedoria, o homem também, para, nesses momentos, não entrar numa fuga dessa, uma fuga perigosa. Porque todo casamento, nada é perfeito. Tudo tem altos e baixos, tudo. E na hora que dos baixos, é aí que a gente precisa ter mais sabedoria, porque é muito fácil a gente se dar bem quando as coisas estão indo bem, né? O difícil, né, é muito fácil, por exemplo, uma pessoa meditar quando as coisas estão indo bem. Agora tenta meditar quando as coisas estão indo contra o que você quer. Tem que ter muito foco, tem que ter muita paciência, né? Então nessas horas de frustração que a pessoa tem com o marido, no relacionamento, a pessoa tem que ter um tempo sozinha para tentar entender e tentar entender o outro. Porque a gente fica aberto, quando a gente age da forma que a Wanda agiu, a gente fica muito vulnerável a encontrar gente que não presta. Porque as pessoas foi exatamente porque ele viu essa vulnerabilidade e pulou em cima, né? Ele não perdeu tempo. E não foi foi uma ilusão de 4 anos. 4 anos são muito tempo. Muito tempo. Podia ter acabado com o casamento dela. Graças a Deus que pelo menos ela conseguiu ver o valor do casamento dela com isso. Pelo menos, né, foi o que ela diz. Mesmo desenvolvendo pânico, ela conseguiu. Sabe aquelas coisas que a gente diz assim, a gente não sabe o que aconteceu, então provavelmente Deus entrou nessa história, assim, algo bom entrou nessa história, que ela poderia ter se separado para esperar o momento de encontrar essa pessoa. A pessoa era casada, não existia muita possibilidade, porque durante esse tempo essa pessoa só deixou a esposa porque aconteceram fatos lá bem desagradáveis, né? Fatos horrorosos, né, que a gente nem precisa comentar aqui, mas umas coisas absurdas, que foi isso, não foi nem a descoberta. Não, eles descobriram também, né? A mulher dele descobriu o que estava acontecendo entre os dois. Mas não foi por isso que ela se separou dele, foi por outras coisas. Então. Bem graves e bem sérias, né? Bem sérias.
Então a gente vê que uma pessoa que é casada, tá saindo da zona de conforto. Eu gosto de pensar assim, sabe? Uma pessoa que tá vivendo a vida, tem uma rotina, tem uma área de conforto. A pessoa sai dessa área de conforto para entrar na vida de outra pessoa. É muita energia que a pessoa põe numa coisa que não conhece. Então não tem nada bom vindo daí, porque é alguma coisa que essa pessoa quer sugar. Porque é muita energia para a pessoa se redirecionar a vida e falar, deixa eu ir até essa pessoa aqui. Né? Tem muita coisa, e quando eu vejo isso, eu tento ver essa situação de fora, eu vejo, olha só, né? A pessoa tem um ciclo de vida, uma rotina, a pessoa está saindo disso para focar numa coisa completamente diferente, sendo que ela está casada, então não tem nada bom vindo daí. Não tem nada bom. Eu acho assim, quando a pessoa é casada, e outra pessoa também é casada, a pessoa tem que ter um pouco mais de sensibilidade, assim, para não cair nesse tipo de armadilha. Porque é muito fácil uma pessoa que está num relacionamento, que está vulnerável, que é codependente, que está se sentindo carente, ser captivada, né? Por alguém que não quer o bem. É muito fácil. E colocar tudo a perder. Tudo a perder. Imagina se ela tivesse mudado de país. Pelo histórico da pessoa, ou ele colocaria ela para trabalhar para sustentar, poderia colocar ela para trabalhar de várias formas, inclusive de forma moralmente inaceitável. As pessoas estão entendendo o que eu estou falando, né? Porque não foi palavra, por causa do YouTube. Sim. Ele poderia botar ela para trabalhar nesses ambientes que são obscuros e ela poderia ter passado por várias coisas, inclusive por uma prisão. Teve problemas com a lei, né? Gente, Teve problemas com a lei, problemas sérios. e podia ter jogado pra ela a culpa nela. Podia ter colocado. Exatamente. Maria. Vai para um país diferente, não fala o idioma direito, não domina o idioma direito. É o que eu falo, gente. Tem que ter cuidado com essas coisas. A Wanda, ela foi totalmente irresponsável com ela. Provavelmente o marido dela, já que ela resgatou o casamento, provavelmente o marido da Wanda nunca soube dessa história. Uhum. Mas a Wanda, ela colocou a vida dela em risco. E ela pode estar vivendo hoje em dia com uma culpa gigantesca também. Ter vivido tudo isso pelo marido não saber, provavelmente o marido não sabe. Seriam muitas poucas pessoas que suportariam. Mas imagina a culpa que ela não deve estar carregando, e essa culpa faz mal também, viu? Carregar um segredo desse tamanho faz muito mal. Manter um segredo desse é mais pesado do que a culpa. Né? Porque você tem que ficar se vigiando o tempo todo para você não deixar essa história escapulir. E você olha para a pessoa também. Ixi. Nossa, muito difícil. E muitas vezes você acaba cedendo a pessoa coisas que não precisa, mas porque você se sente culpada, você acaba cedendo ao próprio marido. Né? Você, eu já fiz tanta coisa, deixa que eu... Né? Você acaba, a sua autoestima, ao invés de melhorar, piora. É capaz que isso aconteça. Então a Wanda precisa tomar muito cuidado para ver... Já tá, né? Procurar um tratamento. Procurar um tratamento especialista para ela ficar de bem com ela mesma. Porque viver se julgando é uma coisa horrorosa, que faz mal. É tóxico. E ela aprender também o valor que ela tem. Porque ela não pensou nisso. Né? O que levaria a Wanda a colocar tudo a perder para uma pessoa que ela não conhece? Uma imaginação. Existem duas coisas. Olha, frustração, carência, baixa autoestima, existem várias coisas, não é só são duas coisas. Eu acredito que a Wanda, ela queria testar, sabe? Sou capaz de envolver alguém, sou capaz de atrair uma pessoa. A gente também não sabe porque o casamento dela não explicou também, porque o casamento dela não estava bem.
Sim. De repente o marido desvalorizava, ou ela traz um trauma da infância, Tem tanta coisa. Coisa, você não é atrativa, você não tem valor, você é isso, você é campo ativo aí, sabe? Dentro desse pensamento, dentro dessa área aí. O marido, então, ou o marido falava assim, você nunca ninguém vai te querer, né? Existe muito disso também. Exato. Existe. E daí Então, ela testa. ela pode ter vindo de um espaço desse, a gente não sabe o que aconteceu no casamento, ela pode ter vindo de um espaço desse. Só que isso também não justifica ela se colocar numa posição dessa. Uhum. Porque ela colocou em risco fisicamente, quase que ela se colocou em risco fisicamente, ela colocou em risco a dignidade dela e a moral, tá, os princípios, caráter, todas essas coisas. Ela colocou em risco também. Reputação, casamento. Eu acho que esse casamento dela tem algum valor, porque já que ela resgatou o casamento tem algum valor. E esse marido também tem algum valor. Então ela só reconheceu isso quando ela viu que quase tudo, ela botou quase tudo aqui. Ela só reconheceu quando o outro, ela descobriu que o outro era. Sabe que um jeito fácil, um jeito mais fácil de ver se valeu a pena, né? O que você ganhou com isso, né? O que ela ganhou com isso? Nada. Não ganhou nada com isso. Com dor de cabeça. E espero que ela tenha ganho o valor dela de volta. O que a pessoa ganha com uma traição? Não ganha nada. Né? Só ganha preocupação, dor de cabeça, se policia. E eu fiz até um vídeo no meu canal falando sobre traição, que muitas pessoas pensam em trair narcisista. E às vezes, assim, você nem pode culpar essas pessoas por pensar. Às vezes até isso até salva as pessoas, né? Querer trair. O narcisista ajuda a pessoa a sair do relacionamento. Mas tem casos não, todos os casos, se a pessoa está pensando em largar, em trair, começa a pensar em outra pessoa, termina logo o relacionamento, né? Outra coisa, se você está num relacionamento narcisista, você não pode começar outro romance antes de você se separar e se curar. Porque se você for entrar em outro relacionamento, sem que você escape de um relacionamento narcisista, você vai entrar em outro relacionamento narcisista. Você não tem critérios para avaliar na outra relação. Fora o perigo, se a pessoa tá com uma pessoa narcisista, arranjar outro enquanto estiver com uma pessoa narcisista, correr muito perigo. Correr muito perigo. Se a pessoa narcisista descobre, é perigoso para você e para a pessoa com quem você está traindo. Tá pensando em outra pessoa, dá um tempo, pede um tempo para pensar na sua própria vida. Não precisa terminar, mas às vezes pedir um tempo ajuda você a ver de longe a sua situação. Talvez se a Wanda tivesse pedido um tempo quando ela estivesse infeliz no casamento dela, pegasse um tempo para ela, fosse viajar e fosse pensar por que eu tô assim, o que eu tô precisando. Porque às vezes não é nenhuma coisa que o marido dela pudesse dar para ela, é uma coisa que ela precisava dar para ela mesma, né? Essa autoestima, quem consegue a autoestima é a gente não pode depender de ninguém para ter autoestima. Então, muitas vezes, não uma separação, mas um tempo, uma viagem, né? Pega uma semana, 2 semanas, vai viajar e presta atenção, pensa no valor que a pessoa te traz, o que essa pessoa tá trazendo de bom na sua vida, o que ela adiciona, se você tá com saudade, se você sente falta, do que você sente falta, que essa pessoa, sabe, é uma coisa tão legal às vezes ficar longe, porque às vezes a gente se acostuma, e é que nem nos Estados Unidos a gente fala take it for granted, né? Que a pessoa se acostuma com o que os outros fazem e deixam de dar valor, o valor necessário. Então, às vezes, essa viagem ou essa separação temporária e combinada, né? Não uma coisa que se desaparece, uma coisa combinada, traz vocês mais para perto. Né? Nossa, eu estava mal comigo mesma, eu precisava de descanso e eu estava
culpando você com tudo, porque eu estava estressada com o meu trabalho. E daí eu via você não estava me ajudando a lavar a louça, e eu já explodia, ficava nervosa com você, sabe? É tão mais complexo do que a gente pode imaginar, né? Só que quando a pessoa tem equilíbrio emocional, a pessoa pensa em saída. Vou dar um tempo, eu vou pedir um tempo. Pede o Sim, marido, você vai viajar, passar um tempo na casa de sua mãe, você vai para um hotel, você vai para algum lugar, eu preciso ficar só, né? Para eu pensar, para eu exatamente. refletir. Agora, entrar numa viagem dessa, graças a Deus, que a viagem mesmo, a viagem física não aconteceu. Nossa, graças a Mas Deus. entrar, entrar numa situação dessa, gente, quem está do outro lado pode ser qualquer coisa, tá? É. Quem está do outro lado, ó, agora existem uns aplicativos que tem uns robôs que eles falam igual a gente, eles captam a nossa voz, eles falam igual a nós. Então eles criam frases e conversas, diálogos com a nossa voz. Eles podem parecer com a nossa fisionomia. Ele capta a nossa fisionomia e o aplicativo pega a nossa fisionomia e coloca naquele robô. Por Meu Deus. exemplo, tem umas páginas aí que tem Putin, que tem o presidente dos Estados Unidos, que você olha para aquilo ali e você não diz que é um robô, você diz que é aquela pessoa, Com a voz da que a pessoa, né? imagem é a mesma. E não é Uhum. tudo, tudo. Então você não sabe quem está do outro lado, se é real, se é um robô, se é um criminoso, se é um assassino, se é um pedófilo, sei lá, é tantas coisas. Você não sabe se aquela pessoa é um psicopata e que você será a próxima vítima. Uma coisa é certa. Quando a gente sai de um relacionamento, quando a gente está casado e a gente age por impulso, por carência e falta de autoestima, não importa quem a gente estiver conversando, vai ser uma pessoa da nossa imaginação. A gente vai ter distorcido a realidade. A pessoa pode ser muito mau caráter, a gente não vai conseguir enxergar se a pessoa falar como você é linda. Por isso é tão perigoso, falta de autoestima e pular num relacionamento, porque a gente nunca vai ver a realidade. A gente vai só prestar atenção no que a gente quer. A gente vai prestar atenção só na nossa criação, vai idealizar aquela pessoa e vai acreditar na nossa idealização, que não passa de uma idealização, de uma criação, de uma invenção, de uma mentira que a gente cria para fugir do que a gente está vivendo no presente. Então, ao invés de fugir imaginando uma coisa que não existe, vai viajar, né? Fica sem falar com ninguém, pensa na sua vida. Exato. Como no caso da Wanda, se ela resgatou o casamento, ela não estava fugindo do marido nem do casamento, ela estava fugindo dela. Ela estava fugindo dela. Isso é bem claro, porque estava bem claro que ela era a falta de autoestima dela mesma. E ela estava conseguindo nele, por isso que ela quis se aproximar dele. Exato. Se ela não se tratar, se ela não tratar a autoestima dela, se ela não estabelecer limites nela mesma, ela pode se envolver novamente com outra pessoa. Uhum. Se ela não se cuidar, ela pode se envolver. Pode. Não é só resgatar o casamento, descobrir que o marido vale alguma coisa. Viver uma experiência, essa experiência está registrada na mente dela. E o que mais ela vai lembrar são dos anos que foram bons, do que ela ouviu bom, sabe, dos elogios, das promessas. Ela vai lembrar muito mais do que o tempo que ele ficou de falar com ela e do que ela soube a respeito dele. Porque pode ficar uma dúvida. Eu não vi ele fazer isso com uma pessoa que contou. Se a pessoa que contou pode estar mentindo. Uhum. Está entendendo? Então aquela ilusão continuava. Qualquer coisa que acontecer no casamento, que ela fique infeliz, ela pode cair em outro. Sempre que ela ficar infeliz, ela vai acabar comparando, se ela não se tratar, ela vai acabar comparando esse relacionamento que ela teve com uma pessoa ruim com
casamento dela, mesmo sabendo que há altos e baixos no casamento. Se ela não tratar isso, ela vai ficar nessa vida de comparação e pode acabar até caindo não com a mesma pessoa, mas com outra pessoa. Com outras pessoas, inclusive com pessoas reais mesmo, e, né? Ela, no momento de tristeza, de frustração, de angústia, que ela tiver com a autoestima baixa, ela pode se envolver com uma pessoa real, do próprio país dela, né? Sai da própria cidade. Uhum. Sim. Então é preciso se cuidar, preciso realmente se cuidar. Ela está registrado isso, as coisas boas que ela ouviu, sabe, as coisas maravilhosas que ela ouviu dessa pessoa. Porque o narcisista, ou essas pessoas que vivem tendo romances, como ela descobriu também que ela não era a única, ele tinha várias outras pessoas que ele se comunicava e namorava, que esses namoros virtuais. Então, o que acontece? Na mente dela vai estar registrado toda a fase do love bomb, né? Uma fase maravilhosa, aquelas frases construídas que eles têm para iludir, para enganar, dizer a pessoa acreditar. Uhum. Então você vê que a pessoa tem problemas, que a Wanda tem problemas que tem que ela se comportou como uma adolescente. Ela se comportou como uma adolescente querendo fugir da casa dos pais. Wanda, querida, olha, você procure ajuda para que não se repita mais isso, você colocar sua vida em risco, o casamento em risco, sua paz, você disse que tem agora. Mas na sua mente está registrado uma coisa que você viveu e que você gostou. E seu cérebro pode pedir para repetir a qualquer momento. Wanda. Você precisa fazer terapia pensando que você tem muita coisa boa para viver. E o que você viveu, essas coisas boas que você acha que viveu, foram só sua imaginação. Não foram reais. Mas que você tem possibilidade de viver coisas boas na sua realidade. Você tem essa possibilidade com o seu marido. Só você estar bem com você mesma. É só você estar em paz com você mesma, com os seus pensamentos, com as suas decisões que já passaram, com os seus erros e com os seus acertos. Todo mundo erra e a gente aprende, você também aprendeu. Todo mundo erra e graças a Deus a gente tem a capacidade de aprender com isso. Então, só cabe a gente não repetir o erro. E às vezes isso é mais forte que a gente porque a gente não tratou. A gente precisa reprogramar o nosso cérebro, porque 4 anos é muito tempo de trauma. Né? Muito tempo. Então, seria muito importante, como a Jane disse, procura ajuda para que você para que você consiga ser feliz. Porque é isso que você merece. Quando houver um problema no casamento, você ter a capacidade de discernir, de olhar para aquela pessoa que está ali na sua frente, que dorme com você, olhar com compaixão, olhar com ternura. Entender que ninguém é perfeito, nem você, né? Que a gente sabe, a gente é a primeira a se julgar, a gente é o primeiro a se julgar. Mas a gente também, quando as coisas não estão bem no casamento, às vezes a gente julga muito rápido o outro também. Quando na verdade é a gente que está precisando de um tempo, é a gente que está precisando de uma férias, é a gente que está precisando de um banho, de banheira, sem ninguém contar, sem louça para lavar, né? Vida a dois nunca é fácil. Né? São duas pessoas com valores diferentes, realidades diferentes, infâncias diferentes. Então sempre há discordo. Mas a gente pode concordar em discordar. E esse que é o bom. Porque daí a gente aprende, cada discordo que a gente tem com a pessoa que a gente ama é uma capacidade, uma oportunidade de aprender alguma coisa. Se não do mundo, da pessoa que a gente está junto, conhecer, por isso que ele faz isso, é porque ele acredita nisso. Ah, tudo bem, então agora eu entendo. Sabe, a gente acaba levando em consideração as decisões das pessoas
pelo que elas já vivenciaram, e a gente até fica mais fácil, né, de conviver. Isso que é o legal, mas precisa ter a comunicação, precisa haver comunicação entre as partes, principalmente quando as coisas não estão bem, saber conversar, né, Jane? Confiar no outro, né? Confiar e conversar e se abrir. Dizer eu não estou bem, preciso de ajuda, preciso que você me entenda, preciso que você me compreenda. Está me incomodando, né? O que está me incomodando? O que está me faltando? Por que eu não estou bem? Exatamente. Uma coisa que meu marido e eu fazemos que a gente é muito brincalhão, ele e eu, né? E quando tem vezes que eu acordo, não tô bem. E eu falo pra ele, olha, hoje eu tô de mau humor. Eu falo pra ele, por favor, não fica de brincadeira, porque eu preciso descobrir por que eu tô de mau humor. E a mesma coisa acontece com ele. Ele fala, hoje eu não tô bem, não brinca comigo não. E é bom a gente se abrir dessa forma, porque senão se eu continuo agindo da mesma forma e eu não tô bem um dia, ele brinca comigo e eu pá, né, respondo Esse é outro lado, né? Que dia ruim. só um dia ruim, né? E ele saber, porque daí ele pode até, você melhorou, daí você vê que a preocupação da pessoa já te ajuda a levantar o seu ânimo, né? Ai, que legal, tá preocupado comigo. A gente pode dar oportunidade da pessoa se preocupar com a gente, né? De ver que a pessoa tem carinho pela gente, você tá melhor. Mas se você tá sempre se achando forte, eu tô sempre tem que estar forte, tem que estar tudo bem, né? As coisas não são assim, a realidade não é essa. E a gente perde a oportunidade de ver quem se importa quando a gente acha que tudo tem que estar sempre tudo bem. Eu falo isso até pra minha mãe, às vezes que ela se mostra uma pessoa tão feliz, ela tá sempre feliz, tá sempre sorrindo. E tem dias que ela não tá. E é cansativo demais pra ela. Eu falo, mãe, você se dá a oportunidade de ver quem são seus amigos. Sabe? Isso eu acho que serve pra todo tipo de relacionamento. A gente não precisa se mostrar forte e feliz toda hora. Tem dia que a gente não tá bem, e tudo bem, Vulnerabilidade. né? Que quem não são seus amigos não vão gostar de você quando você não tá, você não é o que eles esperam. Mas é aí que você vê quem que são seus amigos mesmo, né? Quem se importa de ver que tá tudo bem, o que aconteceu, quer conversar, não desaparece. Isso vale muito dentro de um casamento. A gente se estar vulnerável à pessoa e ver que a pessoa ela se preocupa comigo. Falar, meu, me desculpa, eu não tô bem hoje. Não tô bem, eu tô de mau humor, tô chata. Muitas vezes a gente acorda assim sem saber por quê. E daí você tira um tempo, fala, preciso ficar sozinha, saber o que foi, por que eu tô assim. Daí você lembra. Eu sou uma pessoa que eu só me energizo se ficar só. Em um canto, assim, quieto, sabe? Sem falar comigo, sem me incluir. Eu sento, fico ali meia hora, mais ou menos, no máximo. Eu comigo mesma, aí eu me repasso É. e eu fico bem. Você consegue fazer isso quando você aprende a se conhecer, quando você aprende a conhecer suas reações, quando você aprende a conhecer o seu limite emocional. Você sabe que você não está bem, então você chega para outra pessoa e fala. Quando você se conhece, você sabe exatamente quem você é, conhece suas reações, conhece suas emoções, sabe lidar com elas, você sabe que as suas reações causam você de bom e de ruim. Quando você tem essa certeza, você não entra em determinadas situações. Você não se coloca em risco. Você usa da humildade para dizer à pessoa, porque é preciso ser humilde para dizer, eu não estou bem hoje. Eu queria que você me provocasse. É tão importante isso, pedir ajuda. Acho que no final das contas é aprender a pedir ajuda. Olha, não tô bem. Preciso da sua ajuda para me deixar sozinha por um tempo, sabe? Ou então, tem um zilhão de coisas para fazer, eu tenho minha tia para tomar conta, estou estudando, tenho que trabalhar. Você me ajuda a lavar a louça essa semana? Sabe? É o tipo de coisa que é um acordo, é uma conversa. Saber pedir ajuda. Falar, socorro, eu não sou de ferro, eu preciso de você. E
E a gente que ama, o outro que ama, vai ficar feliz de saber, nossa, tá contando comigo. A pessoa vai se sentir feliz de você estar contando com ela, né? Eu acho que é uma coisa que só ajuda o relacionamento. Isso vale também para quando você não está bem com a outra pessoa. Também você se abrir e dizer, olha, você fez isso, eu não estou feliz com o que você fez, isso me machucou, isso me magoou. Que ainda amo você como amava antes. Espero, não importa as consequências. É melhor do que você estar se colocando nisso. É melhor do que você estar entrando em aventura, você não sabe como vai terminar. Nossa, concordo completamente. Quando a gente é verdadeiro com as pessoas, a gente dá a opção da pessoa, se ela se importa mesmo, de ela mudar alguma coisa. E de você mudar também alguma coisa. Porque às vezes quando a gente verbaliza e a gente conhece o outro lado da história, a gente entra num acordo, a gente vê, nossa, eu também falhei. Eu também poderia ter feito mais. Ou, sabe, a gente precisa, eu não estou feliz com você esses dias. Eu te amo, mas eu não gosto de você essa semana. Sabe? Não tem problema. É, sabe? Ai, eu amo você, mas essa semana eu não tô gostando. Eu não sei por quê. Sabe? Nossa. Ô, Gabi, que agora foi lá na infância, né? Porque criança fala assim. Eu conheço criança que fala assim. Hoje eu não amo você. Mas você não se amava hoje. Não sei. Não. Hoje eu não amo você. Mas as crianças são verdadeiras, e é por isso que dá certo. Tá sentindo por uma semana, né? Assim, mas eu nunca falo pro meu marido que eu não amo ele. Eu te amo, mas hoje não tô gostando de você. Hoje é difícil. E geralmente tem a ver comigo, né? E geralmente tem a ver com você, alguma coisa que você está frustrado, ou um gatilho que aconteceu que você não percebeu. É muito legal isso. Mas eu acho que fica aí, fica essa resposta, né, pro e-mail da nossa amiga Wanda. Queria também agradecê-la pela confiança, né? A gente dar uma olhadinha na história dela, analisar a história dela. Estou feliz também, porque ela mesma conseguiu se resgatar o casamento. Mas é bom ela ver se está tudo bem com ela, né? Não está um profissional, ela não falou, de repente ela procurou um profissional, né? Mas ela não relatou. Sim, tomara que sim. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada por ouvirem o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. O próximo estará lá no meu canal, Saúde Consciente, aqui no YouTube. Então eu espero vocês por lá. Se você quiser mandar a sua mensagem pra gente, a sua história, envie pro e-mail gabiejane.podcast@gmail.com e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até mais!